eu pensava que o Simon era um vendedor de sonhos, um vendedor, né? E a real, né, quando a gente vai ver o conteúdo, não é bem assim. Essa visão foi totalmente virada, né, de vendedor para mentor. Um exemplo que eu tenho é a questão do reading. Nos testes oficiais, eu não chegava ao 30. A técnica que o Simon coloca lá, objetiva, tranquila de entender, aí eu comecei a dar aquela chave, né? Não, opa, é aqui, ligou. Imediatamente depois de assistir às aulas de reading, né? Comecei a atingir 35, 36. Caramba. Imediatamente foi 6, 7 questões a mais. O reading eu gabaritei no meu IELTS. As técnicas são definidoras, né? Na hora que você recebeu, que você viu, eu falei, cara, passei. E mais, ainda virou faixa preta. O que foi que você sentiu nesse momento? Qual foi a sensação? O principal sentimento que eu senti foi alívio, porque é uma prova que te tortura. O segundo foi felicidade. O primeiro foi, me livrei dessa coisa aqui. E depois felicidade. Assim, uma felicidade muito grande. Tem uma porta lá. Tu não consegue nem bater na porta sem o IELTS. É isso que o IELTS representa para mim. Abrir e entrar, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de caso, que é uma conversa com alunos e alunas que passaram no teste do IELTS usando as técnicas do MC. Hoje eu estou aqui com o Mauro para poder saber um pouco mais da história e da jornada dele com o teste do IELTS. Então, Mauro, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado participar aqui, a gente bater um papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a participação nessa live com um grande mestre que eu admiro tanto. Prazer é todo meu. Bom, para a gente começar a conversa aqui, eu já vou te perguntar. Passou no teste do IELTS? Conseguiu sua aprovação? Passei com louvor, graças às aulas e mentoria do Simon. Obrigado. Que bacana, cara, que bacana. Vamos começar a nossa história aqui da jornada, de como foi que você chegou nisso aí. Me conta aqui, primeira coisa, como foi que você me conheceu? Eu já tive a oportunidade de conversar com a sua esposa, Fabiane, então eu acredito que a sua história vai ser um pouco parecida com ela, embora a sua visão das coisas seja diferente, né? Como foi que você me conheceu? Então, nós dois participamos de uma live no YouTube de outra professora, onde você e a outra professora estavam discutindo as diferenças de sotaque, né, de British e American. E aí, a live foi, eu acredito, uns 40 minutos, e a gente ficou bem interessado no jeito que tu expôs, né, tanto as diferenças quanto as diferenças focado ao IELTS, né? E daí, orçou, né, viu os teus cursos, orçou, e a gente achou bem interessante tanto a proposta de valores quanto a proposta do curso em si. E daí ela se matriculou. Eu, na época, praticamente não conseguia tempo para estudar. Ela se matriculou e numa das primeiras aulas dela, tu sorteou, né? Ó, pessoal, quem estiver participando em casal aí, eu vou sortear um curso ao final do curso. Olha só. Segure aí até o final do curso, até o final da aula, né? Que eu vou sortear. E tinha, eu acredito que uns 3, 4 alunos seus casais, e eu fui o felizardo. E aí Olha começou a só. nossa história. Que bacana, cara. Bom, vamos lá, antes de chegar nessa parte ali de entrar no curso, me fala aqui, vocês precisavam do IELTS para quê? Para que vocês estavam preparando para o IELTS? Nossa jornada no Plano Canadá é de longa data, isso faz desde 2014 que a gente está no Plano Canadá, então o IELTS é necessário para se conseguir sucesso nesse plano, né? Para conseguir bater na porta e atravessar ela. Então o IELTS é nesse sentido, é permitir a execução do Plano Canadá, estar lá, né? Viver lá. Que bacana, que bacana. E aí, como que era o seu inglês nessa época que você estava iniciando a preparação para o teste do IELTS? Você já tinha inglês avançado? Nem perto disso.
Então, o planejamento inicial do plano foi em 2014. A gente fez... Até então, eu era praticamente zero em inglês, né? Basicamente, o Verbo to Be de escola, né? Então, a gente fez o curso normal, né? Aqui no Brasil, de 2 anos. Vocês são de onde? Oi? Vocês são de onde? A gente mora na região de Florianópolis. Ah, que bacana. A gente fez um curso de 2 anos entre 2016 e 2018 e eu imaginei que eu estava, assim como a propaganda, né, do curso presencial aqui, eu imaginei que estava avançado já, né? E não foi bem assim. Nossa, conta mais aí um pouquinho disso. Como é que você foi descobrir? Você fez o teste de nivelamento também? Sim, sim. Então, nosso planejamento, né, quanto ao inglês, era ter a base de um inglês, né, e depois começar o IELTS. Quem sabe foi um planejamento equivocado, mas, enfim, foi o nosso planejamento, né? Então, a gente saiu do curso do curso normal, né, aqui no Brasil de ensino de inglês, e começou a procurar curso de IELTS onde a gente encontrou. Até fechar o negócio, o curso contigo, a gente viu outros, né? E nesses nivelamentos, inclusive no seu, eu estava no limite entre o A1 e o B1. Tipo, faltava, se o teste fosse de notas, né, de respostas, faltava 1 ou 2 respostas para atingir o B1. Eu estava no A2, indo para o B1. Entendi. E o que você acha que era a maior dificuldade sua do inglês? Onde você acha, nossa, isso aqui no meu inglês não está do jeito que eu queria nessa época? Speaking, tá? Tem uma grande diferença entre estudar aqui no Brasil ou estar imerso, né? Porque com os teus colegas em curso presencial, a gente pensa que entende, a gente pensa que está escutando, mas na verdade são brasileiros, né? São brasileiros com o mesmo nivelamento de teu, ou os mesmos vícios que teu. Então, a principal dificuldade que eu percebi, né, ao passar para o estudo do IELTS, foi listening e o writing e, sem dúvida nenhuma, né, speaking. E speaking era travado, mesmo depois do curso presencial, em escola convencional, era quase zero. Lá no curso parecia que estava legal. Agora, partindo para o IELTS, partindo para a vida real, né, de tentar se expressar em inglês, era quase zero. Entendi. Isso aí é muito comum mesmo, né? Eu estava até falando com a Fabiana, quando eu conversei com ela, que a gente vai criando isso, né? Você passa ali X anos estudando, você fala, pô, eu já estou bem, eu acho que tá bom. Aí quando você vai para a vida real ou para o teste do IELTS, você fala, ué, você toma aquele susto, né? Porque você cria uma expectativa que não corresponde com a realidade, né? Bacana. E aí, agora chegando um pouco na parte de quando vocês foram entrar no curso, né? Quando você ficou sabendo lá, aí você foi lá, conversou comigo, já tinha conversado com vários outros e tal, viu o preço, tinha alguma coisa que te impedia de entrar? Em algum momento você ficou assim, esse cara aqui, não sei se eu vou confiar nele, não. O que foi que te fez entrar? O Plano Canadá, ele tem, pelo menos no nosso caso, tinha 2 grandes gargalos, o inglês e dinheiro. Nada me... Quanto ao curso do Simon, nada me impediu de fechar o negócio. Mas a gente era trabalhadores praticamente assalariados na época. Não é um investimento, né? É um investimento que se faz, e daí a gente preferiu investir em um só de nós. Por isso que não fui eu que fechei o curso no primeiro momento, né? Eu ganhei, mas a gente decidiu, a gente vai ter que focar em um e depois focar no outro. Então, o impedimento não foi quanto ao Simon, não foi quanto ao curso e nem quanto ao valor, porque eu imagino que é um investimento bem acessível, mas as nossas condições financeiras impediam de fechar 2 cursos. Então, respondendo, né? O valor que eu não acho caro e eu acho que vale muito, muito a pena. Hoje olhando para trás, eu acho até barato.
Olha só, né? Agora, Eu né? acho, eu acho muito, sinceramente, Simon, acho bem diante do que tu proporciona, né? Tanto a gente fez dois, né? Tanto é assim que Uhum, depois que eu ganhei o curso, eu fechei um curso depois de mentoria contigo, né? uhum, uhum. Olhando tudo para trás, na verdade, hoje eu acho barato. Eu acho que é um investimento. E, na verdade, eu acho que foi um investimento. Eu colhi muito mais do que eu coloquei dinheiro nisso. Que bacana. E aí, lá na época, quando vocês estavam decidindo para entrar, obviamente vocês conversavam entre si, né? Casal, Uhum. marido e mulher. É, o que eu falava para vocês, de cara, vocês falaram, não, esse aqui tá falando, vai dar certo, não sei o quê. Ou você chegou a duvidar algum momento, assim, será que isso aí, como é que foi? Teve. A gente participou, né, de um sorteio dos seus cursos e eu me lembro bem gravando para ganhar o curso, tu teria que se gravar, né? Gravar a tua Acho que era história. um sorteio de mentoria, eu acho, para alunos. Isso. Bacana. Então, eu me lembro gravando esse vídeo e eu falei a frase mais ou menos assim. Eu pensava que o Simon era um vendedor de sonhos, um vendedor, né? O porquê? Eu tive algumas decepções ao longo da vida quanto à questão comercial de curso, né? Então, no primeiro momento, eu acreditei que o Simon também era um. Não, é propaganda, propaganda, propaganda. E a real, né? Quando a gente vai ver o conteúdo, não é bem assim. Isso eu pensava, né? Então, quando eu tive acesso ao curso, efetivamente, eu vi que não é só uma pessoa que fala muito bem nas câmeras. O conhecimento é grandioso, as técnicas de passar, né, o conhecimento também é muito válido, e realmente eu aprendi muito, muito, muito com isso. Então, no primeiro momento, eu acreditei que era só mais um vendedor, e, na verdade, é um mentor, né? Essa visão foi totalmente virada, né? De vendedor para mentor, e é essa visão que eu tenho do Simon hoje. Cara, que bacana saber isso. E eu pergunto, e é importante saber isso, né? Porque no mundo de hoje, com acesso à internet que todo mundo tem, a gente tem N coisas aparecendo para a gente todo momento, né? E é realmente difícil você distinguir o que é do que não é, né? Uhum. Então, bacana saber aí. Ainda bem que eu consegui mudar a visão para você, né? Depois que você entrou, que bacana, cara, saber disso. Me fala aqui, naquela época lá, e vocês foram, entraram no curso, você já tinha feito o IELTS, não? Até aquela época? Não, não tinha feito, Não, não. o único Beleza. que eu fiz foi faz uns 3 meses atrás. Você fez uma vez e foi esse que você passou, fez uma vez. Isso, isso. Bacana, que bacana. Qual que era a parte do IELTS que você tinha mais medo? Você falou que antes de entrar, você tinha ali uma dificuldade com o speaking, que você travava, e o listening, e isso também continua a mesma coisa durante a sua preparação do IELTS? Falou assim, agora eu vou começar a preparar. Para o IELTS, eu acho que o mais difícil vai ser X. E speaking. Dentro das quatro, speaking, em primeiro lugar, disparado, e em segundo lugar, writing. As duas de produção, né? Porque as Uhum, de recepção, as passivas, né? sim. Parece fácil, não é fácil, né? Mas perto das de produção são bem mais tranquilas. As de produção são bem mais complicadas de realizar. Bacana. E para quem está assistindo, que não sabe o que é uma habilidade de produção, de recepção, só para explicar aqui, o listening e o reading, né, que é sua capacidade de entender o que está sendo falado, e sua capacidade de ler, são as habilidades de recepção. Você está recebendo conteúdo. E o writing e speaking são as habilidades de produção, que você vai ter que produzir conteúdo, né? E é interessante você falar isso, porque eu lembro, lá atrás, quando você tinha começado a preparação, que você aparecia nas lives de speaking, né, para praticar. Uhum. Eu Sim. não lembro. Você chega a lembrar a nota que eu te dei naquelas lives, no seu speaking? Tipo assim, a Nas, nota a mais baixa que você recebeu lá. Você lembra? As primeiras, eu venho participando das suas lives já faz bastante tempo, né, Simon? Desde Uhum, o ano passado, acho que do primeiro semestre do ano passado. uhum. E, salvo engano, não dava nota na época. Mas Naquela época eu não dava. se desse nota, Se desse, eu você nem ia praticar, né? se desse nota, seria uns 3,5, tranquilo. Caramba, 3,5, cara. 4, no máximo, no Caramba. máximo.
Caramba, e só pra gente saber qual foi sua nota no speaking, no teste? 7, CLB Olha aí pra 9. você ver, 7 já é avançado, cara. Olha, não, cara, eu fico muito orgulhoso, bicho, porque você falou que você fez lá atrás o teste de nivelamento, deu ali na fronteira do básico com o intermediário, e aí agora você vai lá e arranca o avançado. Eu fico muito orgulhoso, cara, de verdade, viu? Parabéns pra você. Eu já te falei outras vezes e eu falo de novo, tá? É muito bom, cara, ver essa dedicação virando resultado. Muito massa mesmo, viu? E quer ver, Simon, eu queria enfatizar uma questão no speaking. Uhum. Quanto ao speaking, o fruto do meu sucesso no CLB 9 ali é basicamente teu. Eu sei que eu que fui lá fazer prova, eu sei que eu que estudei, mas a condução disso, o sucesso é quase todo teu. O porquê, tem motivos, né? O Hum. porquê. Eu sou uma pessoa que quase não conversa, mesmo em português. Hum. Tem dias que chega, eu trabalho home office desde a pandemia, e antes disso era assim. Uhum. Tem dias que eu falo as minhas primeiras palavras lá no meio da tarde. Fico só no computador trabalhando, eu escrevo bastante, escrevo no Uhum. computador Uhum. bastante, mas falar quase nada. Então eu tenho uma dificuldade, mesmo em português, na expressão na conversa, né? Uhum. E graças às tuas técnicas e mentoria, que eu consegui tanto avançar essa questão pessoal, que não é a questão da linguagem, né? Não é a Uhum. questão de Da ser inglês, fala, né? isso, não é a questão da fala. Então, eu consegui ultrapassar essa problemática minha e também consegui ultrapassar a questão de aprendizagem do inglês graças a ti. Isso eu tenho convicção que o meu sucesso, eu tenho consciência que fui eu que fiz a prova, mas que o meu sucesso eu devo muito a ti. Caramba, cara. Caramba. Eu falei com a Fabiana, eu falo com você, eu só mostrei o caminho, bicho. Quem foi lá e andou foi você, cara. Quem foi lá e andou foi você. Olha pra você ver. Que curioso, né? Foi um desafio, então, mesmo, né? Maior do que uma pessoa que normalmente fala aí sem parar, né? Que tem gente que fala Sim. doidado, né? Caramba, que isso. E me conta aqui, quando você entrou, né, dentro do programa, que você chegou lá e você viu as técnicas pela primeira vez, como é que foi o seu contato com as técnicas? Foi um negócio difícil ou foi um negócio que aprendeu? Como é que foi o seu contato ali e como que você acha que elas acabaram te ajudando na hora da prova? O curso em si, uma das grandes qualidades dele é ser objetivo nas técnicas. O estudante sabe aonde e quando aplicar a dada técnica, né? Uhum. E em qual skill, né? A minha experiência pessoal, um exemplo que eu tenho é a questão do reading, tá? Uhum. Eu O reading, eu li muito livro, muito conteúdo técnico. Eu fiz algumas disciplinas de mestrado que era puro inglês, pura leitura em Olha inglês. só. Isso antes do teu curso, tá? Ah, tá. Uhum. Então, leitura e conhecimento na leitura não me faltava. Uhum. Antes de fechar o teu curso, só para ter uma ideia, eu nos testes oficiais, né, do IELTS, dos livros, eu não Uhum. chegava ao 30, mesmo com conhecimento grande de leitura. É, Caramba. o, é, é, sem dúvida nenhuma, eu chegava a ler 150 páginas por semana em inglês, É tá? bastante, é bastante. Isso antes do teu curso. E daí eu percebi, não, faltava alguma coisa. O porquê, né? Uhum. Se eu consigo ler dinamicamente, rapidamente, e na prova não vai, não vai, não vai. A técnica que o Simon coloca lá, objetiva, tranquila de entender, ó, pessoal, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Não tem como sair disso aqui. Aí eu comecei a dar aquela chave, né? Não, opa, é aqui, ligou, opa, ligou. Eu comecei imediatamente depois de assistir as aulas do Simon, na questão de reading, né? Comecei a atingir 35, 36, imediato. Caramba. Eu terminei o curso, a questão do reading, né? Módulo. Comecei a fazer o modo do reading, comecei a fazer as provas, imediatamente foi 6, 7 questões a mais. Caramba. E
o reading eu gabaritei no meu IELTS. E Olha também, só. Nossa, cara. novamente, Olha aí, cara. isso aí. As técnicas do Simon daí no curso são definidoras, né? Então, Cara, te respondendo, né? Mesmo um usuário avançado na questão do reading, sem técnica não consegue ter um grande sucesso, na minha opinião, sem as técnicas que tu ensina. cara, olha isso, bicho. Você não chegava a bater 30. Chegou na prova, você gabaritou o negócio. 9, total. É um faixa preta, assim, nato, né? Olha aí, é a história do faixa preta. Cara, de novo, parabéns para você. Eu sei que você Obrigado. já falou que eu tenho mérito, mas o mérito é seu, bicho. Eu só apontei o caminho. Quem foi lá e aplicou a técnica foi você. Então, nossa, cara, muito massa saber disso aí. Muito massa. Uma coisa que eu te pergunto, que eu perguntei para a Fabiane, pergunto para outras pessoas, e você, né, como faixa preta, também gosta de ver essa visão. Como que você acha que o conhecimento das técnicas durante a prova te deixou mais tranquilo ou mais confortável para fazer o teste? Sem dúvida nenhuma, deixa muito mais confortável. Tanto é assim, o speaking agora, vou comentar. No speaking, eu me lembrava muito tranquilamente o Simon falando, ó, técnica 1, técnica 2, técnica 3. Aqui faz a introdução. Então, te deixa muito mais tranquilo. Porque o IELTS tem a questão que eu não consegui tão bem controlar, que é a questão do nervosismo. O IELTS eu coloco 3 problemáticas nele. É a questão do inglês, né? A questão de saber a prova, então não é só um teste de inglês. Ele testa o teu conhecimento da prova. E também te testa os nervos, né? A questão, o teu emocional tem que estar tranquilo. Não é fácil, todos nós somos seres humanos. Eu, com muito treinamento, ainda não consegui ir tão bem quanto eu acreditava que conseguiria por causa do nervosismo. E daí as técnicas amenizaram e muito isso. Tá? Muito, muito, muito isso. Tanto no reading, né? Mas no speaking, que é quando tu se expõe a outra pessoa, tá? Ali é determinante. Eu tirei nota 7, né? Tirei CLB 9. E eu consegui isso porque daí tu consegue dividir, né? As técnicas no speaking tem 3, né? Que o Simon ensina. Tem 3 técnicas no speak ali, principalmente na parte 3. Então tu consegue se dividir, né? Aqui eu tenho que falar isso, aqui eu tenho que falar aquilo, aqui eu tenho que falar outra coisa. Então, isso te conforta, te dá um caminho a ser seguido. E isso dá uma tranquilidade bem grande. Que bacana, cara, que bacana. Me conta aqui, na hora que você foi lá, que você recebeu o seu resultado, não sei se você estava em casa, estava no serviço, sei lá o momento que você viu. Eu lembro onde eu estava quando eu vi, mas como é que foi na hora que você recebeu, que você viu? Eu falei, cara, passei. E mais, ainda virou faixa preta. O que foi que você sentiu nesse momento? Qual que foi a sensação? Foi um misto de sentimentos, né, Simon? Primeiro, um dos sentimentos, que é o que eu já comentei algumas vezes, é gratidão, né, pelo meu mentor, que sem dúvida nenhuma eu consegui atingir por causa das mentorias e conselhos do Simon. E o principal sentimento que eu senti foi alívio, porque é uma prova que te tortura. Para mim, foi uma tortura de anos, né? A gente está no plano já faz um bom tempo. E o IELTS determina, né, se tu vai ou não. Embora tu consiga fazer, não, se tu não for bem naquela prova, tu consegue remarcar, fazer outra e assim por diante. Mas aquilo vai te atrasando. Então, queira ou não queira, te dá uma pressão, né? Então, o primeiro sentimento, alívio, junto com gratidão, e o segundo, é engraçado, né? E daí, o segundo foi felicidade. O primeiro foi, me limbrei dessa coisa aqui. E depois foi felicidade. Assim, uma felicidade muito grande
É um sense self-achievement, né? É um senso, não, eu consegui sair lá do A2, quase um B1, a nota, o IELTS saiu um C1, né? Avançado, olha aí. O overall, né? Então, ver aquilo é uma satisfação muito grande, né? E eu já estudei muito de muita coisa, e eu sou autodidata de muita coisa. E eu comento com o meu círculo próximo de amizade que inglês foi a coisa mais difícil, e vem sendo, né? A coisa mais difícil que eu fiz na vida até hoje, no sentido de aprendizado, porque é uma pedrinha por vez, é uma palavra por dia. Então, a felicidade que eu senti, o alívio, a gratidão e felicidade que eu senti na hora foi muito, muito intensa. Cara, e é verdade isso mesmo. Eu também, quando eu vi, o sentimento mais forte, assim, mais imediato, é o alívio. Que você fala, pá, não preciso mais, acabou. Aí depois você fica feliz, aí na hora que você vê sua nota, pô, faixa preta, meu Deus do céu e tal. Mas o alívio, cara, é uma coisa muito grande, porque é isso tudo que você falou. É uma carga que você vem levando ali e ainda. E eu acho que não só a carga do que você traz, mas a expectativa do que você quer atingir ainda, né? Que massa, cara, que massa. E aí me fala aqui agora que você conseguiu e tal, quais são os planos, o que você já tá fazendo? Como é que tá aí? O plano mudou algumas vezes, né? O plano continua, o ponto final, né? Ainda continua igual, né? Chegar no Canadá e viver lá, né? Ao longo desse caminho, o que era plano A virou plano B, o que era C já não existe mais, assim por diante, né? Nesse momento, a gente mudou de plano de tentar o PR do Brasil. A gente mudou mais ou menos em maio desse ano. Até então, a gente batia nessa tecla. Não, vamos tentar PR do Brasil. Seja Express Entry, seja Job Offer, né? Ou provincial. Enfim, vários... depois do IELTS, a gente iria tentar várias coisas, né? Então, mais ou menos em maio, a gente mudou para college, porque depois da pandemia, o estouro da pontuação do Express Entry foi muito grande, e o backlog também, a demora, né, do Canadá chamar quem já conseguiu o invitation, né, de mais ou menos 2 anos que era naquele momento, também foi determinante. Então, a minha esposa vai por college e eu vou trabalhando. E ela já se matriculou, já pagou o college. A gente está esperando, eu acredito, que ainda esse ano saia nosso visto. A gente aplicou para o visto, a gente está esperando. É só isso que falta para o Plano Canadá encerrar essa fase, né? E começar, como minha esposa fala, começar a nova fase do jogo, que é viver aí no Canadá. Exato. Com literalmente os pés na neve, né, cara? Com os pés na neve. Que bacana, que bacana. Me fala aqui. Eu quero fazer umas perguntas agora, até porque você, sendo faixa preta, eu gosto de ver uma opinião assim. Primeira, cara, na sua opinião, o que tem dentro do MC que você acha assim, nossa, isso é a melhor coisa que tem dentro do MC? É o quê? São as técnicas, é a planilha, é o grupo de alunos? O que na sua opinião, fala assim, nossa, isso aqui para mim foi o melhor? Em primeiríssimo lugar, na minha opinião, é as técnicas, tá? Em segundo lugar, é a possibilidade de ter interação contigo, ter os conselhos, né? Seja sendo mentorado ou não, ter os teus conselhos em aula gravada ou aula ao vivo. Então, isso eu acho que é fundamental. Então, técnicas, o contato contigo, e também a possibilidade de fazer um círculo de convivência em IELTS, né? Que é o grupo que a gente criou. No sentido de o nosso Plano Canadá já faz muito tempo que está em andamento, a vida são feitas de opções, né? Em algum momento, em um momento lá atrás, eu optei por não fazer mais amizade aqui no Brasil para conseguir estudar. Então, eu fui diminuindo o círculo de conhecidos e amigos ao longo desses anos. E o contato com o grupo que a gente colocou em tua homenagem, os Amazing, né? Os Amazing Black Belts, a gente começou com interação, né? Aplicando as técnicas do Simon, reuniões praticamente diárias do grupo.
e evoluiu para amizade. Tanto é assim que um está ajudando o outro, né? E isso já faz mais de um ano. Então, o curso do Simon proporcionou, sem dúvida nenhuma, né, nessa ordem, né, as técnicas, que é mesmo um usuário avançado, sem as técnicas não consegue, na minha opinião, ou ter um grande sucesso no IELTS. Então, as técnicas, a possibilidade, em segundo lugar, a possibilidade de mentoria do Simon, seja em aulas gravadas ou ao vivo, e o contato com o grupo, e o network, a amizade que tu consegue, e a convivência, né? Aplicar as técnicas do Simon diariamente com pessoas do próprio curso, isso também foi um ganho que não se consegue mensurar. Que bacana, cara. Eu estava falando com a Fabiana também, sua esposa, que existe vida depois do IELTS, né? E aí, tudo que você se transforma, tudo que você aprende, as pessoas que você conhece durante essa preparação, isso vai para depois, né? É como se aquela porta que você falou lá no início, você está na frente, você está tentando bater, ela abre e nunca mais fecha, porque dali sai tantas possibilidades, né? Que bacana, cara, que bacana. Tem umas perguntas aqui que eu gosto de ver a opinião também sobre elas. A primeira é essa aqui, ó. É muito comum, eu recebo muito isso. Pessoas que já sabem inglês, mas eu já sei inglês. Dá para ir fazer o teste sem uma preparação específica, sem técnica, só sabendo inglês. O que você acha disso? Você hoje, não só tendo passado no IELTS, mas como faixa preta. Fazer a prova a pessoa consegue, tranquilo. Boa. Agora ter uma nota equivalente com conhecimento, né, daquela certa pessoa, não. Sem técnica, e especialmente as técnicas ensinadas por Simon, não consegue. Tanto é assim que eu citei o exemplo, né? Eu me considero e considerava a leitor avançado em inglês, e mesmo assim não atingia mais do que 30 questões. Isso só com as técnicas, e o só entre aspas, né? Porque é muita coisa. Só com as técnicas a gente já conseguiu avançar 6, 7 questões, e ao final do curso eu consegui gabaritar. Então, sem técnica, mesmo um conhecedor, mesmo um usuário avançado da língua, não consegue. Porque a prova testa não só o inglês, ela testa o conhecimento da prova mesmo. Sem técnica, tu não consegue vencer a prova. Exatamente. E o que você acha daquela pessoa que vai começar a preparar agora, talvez está até no básico, igual você estava lá atrás, o básico, na fronteira com o intermediário, ou a pessoa está no básico, ela fala assim, não, eu vou primeiro melhorar o meu inglês aqui, para depois pensar em IELTS. O que você acha? Eu acho que essa pessoa precisa uma correção de curso, né? Porque isso foi o que eu fiz no passado, e é uma das coisas que eu meio que me arrependo, entende? Eu deveria, o passado já está no passado, né? Mas eu deveria ter focado diretamente no IELTS, então já deveria ter procurado um curso e certamente achado o Simon, porque daí tu economiza, eu diria, anos da tua vida e diretamente no curso específico, né, direcionado para o IELTS. Porque, de novo, a prova não é só sobre inglês, a prova é sobre a prova mesmo, é sobre técnicas, e isso tu só vai achar num curso específico. Bacana. Agora aqui, ó, vamos lá. O que você, lá atrás, né, aquela dificuldade, travando para falar, sendo uma pessoa que já não fala tanto assim, né? O que você diria para alguém que tem a mesma dificuldade que você tinha lá atrás com o speaking? Treino e treino e treino. Nas palavras do Simon, prática. Não tem segredo, né, Simon? Não tem. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer. Eu tinha uma limitação de acreditar que não precisava. Até que fui para o campo de batalha e vi, foi metralhado. Não vence o campo de batalha sem treino. Sem prática, não tem. Então, é prática. Tem que colocar no speaking, né? Que é o que a gente está falando agora. Tem que praticar. A gente praticava aqui todo dia. Seja com... A gente tinha metas a cumprir, eu e minha esposa. Todo dia uma prática completa
da prova, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Quando a gente não conseguia com um grupo, seja por razões nossas, né? Porque diante da correria do dia a dia, seja por causa da falta de agenda das outras pessoas, porque a gente vivia, tem pessoas de Portugal, de Canadá, tinha do Brasil, então achar fuso... Até lugar, achar uma agenda boa era também difícil. Então, a gente tinha meta, que eu e minha esposa, de praticar todo dia uma prova. E só essa prática direcionada, não é qualquer prática, não. Prática direcionada com as técnicas do Simon, eu consegui ter sucesso. Eu digo que eu atingi o que eu gostaria de atingir no speaking, porque sair de 3, 4, que eu imagino que seria a minha nota quando eu comecei o curso do Simon, para uma nota 7 oficial, é um grande salto. CLB7, né? Exatamente. Cara, você hoje, como um faixa preta, o que você enxerga hoje, né, na preparação, que é óbvio que você lá atrás, quando era um faixa branca, ou que algum faixa branca que está começando agora, não enxerga? O que você fala assim, cara, isso aqui você não está vendo, mas faz. O que é óbvio para você hoje, como um faixa preta, que não era no início da preparação? A ideia de pensar que é autossuficiente. Tipo, pensar que a pessoa, estudante, vai conseguir, por exemplo, achar o que precisa na internet. Entende? Material tem um monte disponível, a internet abriu o mundo, né? De possibilidades para nós, mas sem direcionamento não vai. Porque daí tu chega na abundância, né? Quando tu tem muita coisa, tu não sabe o que escolher, né? E muitas vezes isso aconteceu comigo, escolher sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E daí não consegue evoluir nas demais coisas. Por exemplo, né? Nessa questão de o que eu faria, né, de diferente, então, eu não teria estudado tanta gramática. Eu li, eu acho que uns 3 livros de gramáticas do início ao fim. E eu só consegui entender gramática na prática, praticando, lendo e falando. Então, esse direcionamento que eu acho que é a resposta à tua pergunta, assim, ter o direcionamento que precisa ter, né? Porque material a gente tem, tu tem um grande diferencial, o teu curso é um diferencial no mundo do IELTS, sem dúvida, mas conteúdo a gente consegue na internet, mas sem direcionamento ou sem um curso fechado, né? Que é o teu caso, ter esse curso é uma grande garantia de sucesso. Bacana, bacana. Mauro, 2 perguntas aqui. Primeira, cara, o que significa para você ter passado no IELTS? E daqui para frente poder seguir o plano. O que significa na sua vida? E a segunda, se você já quiser responder junto, o que significa a faixa preta para você? Primeira pergunta. Eu olhava... A gente tem, como eu falei lá atrás, a gente sempre teve 2 gargalos, né? IELTS e financeiro. O financeiro, ao longo do caminho, eu troquei de emprego, consegui... eu e a Fabiana, que trocamos de emprego, conseguimos evoluir nesse sentido e guardar um pouquinho de dinheiro para esse plano. Mas o IELTS, sem o IELTS, né? O que o IELTS representa? Tem uma porta lá, tem uma porta, vamos imaginar, né? Tem uma porta entre o Brasil e Canadá. Tu não consegue nem bater na porta sem o IELTS. Então, é isso que o IELTS representa para mim. É conseguir, ao menos, né, colocar a mão na maçaneta. E se tu tiver uma boa nota, abrir e entrar, né? Então, o IELTS representa isso para mim. As minhas notas no IELTS foi essa sensação, abrir a porta. Não, agora eu tô me expondo para o Canadá, né? Tô aqui. Ó, Alberta! Boa. Pode me perguntar a segunda pergunta que eu acabei O que significa para você a faixa preta, você ter alcançado esse nível de nota no teste do IELTS? Primeiramente, gratidão, tá? Como
eu fui fechando meu círculo de amizades, que eu falei atrás. Eu fui perdendo o contato e a questão de fazer network, a questão de ter contatos com pessoas, né? Então, fazer esse contato com Simon e entender que tu não vence sozinho, é aí que eu queria chegar. A pessoa não vence sozinha as batalhas. Precisa ajuda, precisa conselho, precisa mentoria, precisa compaixão, precisa um ombro amigo, precisa conversar. É isso que eu sinto hoje. Essa possibilidade de contato e aprendizado mútuo. É isso que eu enfatizaria nesse momento. Que bacana, cara. Que bacana. Ó, Mauro, eu quero te agradecer. E a mesma coisa que eu falei para a Fabiane, eu vou falar para você. Eu quero te agradecer, não só por ter aceitado conversar aqui comigo, porque eu tenho certeza que muita gente não só aprendeu, como se inspirou aqui hoje, mas eu quero te agradecer por lá atrás ter confiado em mim. Lá atrás, eu que parecia mais um vendedor de curso na internet, né? Te agradecer por ter confiado em mim e, mais do que isso, por ter não desistido, por ter ido atrás do seu sonho, da sua família, né? Você e sua esposa, e de ter feito isso acontecer, cara. Eu sou muito agradecido, muito grato de ter conhecido vocês nessa jornada e de ter podido, e de poder ter ajudado vocês, tá? Eu desejo tudo de bom para vocês aqui nesse Canadá. Certamente a gente vai acabar se encontrando aqui e vai ser um dia muito, muito feliz para mim, cara. Obrigado. Eu que agradeço, Simon. Obrigado. E aos que vão me escutar, né? Só um conselho, assim, se tiver dúvida em contratar um curso do Simon, não ultrapasse essa dúvida, porque realmente vale a pena. E a questão de caminhar juntos, né? O Simon junto com o estudante, certamente é uma chance de sucesso muito grande. Ampliar a chance de sucesso é o que a gente busca nesse plano Canadá, nesse plano IELTS aí. Então, não fique na dúvida, vai lá e fecha. Muito bacana. Obrigado, viu, Mauro? Um excelente dia para você aí, viu? Um abraço. Obrigado, tchau, igualmente. Então é isso aí, pessoal. Chegamos no final dessa entrevista com o Mauro, um aluno faixa preta aí. Se você for inspirado por ele em algum momento, vai usar a história dele como exemplo, comenta aqui embaixo para eu poder saber. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Cheers!